Sejam bem-vindos àquela que é a última sessão deste ciclo de aulas abertas, agendado e já marcado desde março, que contou com 3 sessões. Esta é a terceira. A primeira sessão foi uma sessão que contou com apresentações no âmbito do ambiente e dos espaços verdes. Ambiente e espaços verdes foi a segunda, perdão. A primeira foi espaço público e desenvolvimento local. A segunda foi ambiente e espaços verdes e esta última será sobre o planeamento urbano. Para quem nos segue desde hoje apenas e quem está de fora, passo só a explicar que estas aulas abertas fazem parte de uma rubrica que o CIUL organiza desde 2015. E no fundo o que nós queremos é trazer conteúdos que são normalmente passados em meio académico, nas salas de aulas das faculdades, no âmbito das áreas que são caras ao CIUL, que é o urbanismo e a arquitetura, e trazê-las para um espaço onde possam estar acessíveis a um público mais geral, não é? Que é o público do CIUL, e sair também da redoma que é a universidade. Estas aulas normalmente contam com a generosidade dos professores que trazem até nós estes conteúdos, ou então é um outro modelo, que é o caso destas aulas em particular que estamos a fazer, em que é a própria Câmara que é desafiada a trazer para o espaço de aula alguns dos projetos e estratégias que tem em mãos no âmbito da gestão da cidade. E normalmente são sempre conteúdos que depois interessam para os trabalhos que os alunos estão a desenvolver. Esta aula em concreto foi iniciativa do professor João Seixas, que está aqui também a moderar a sessão, e que trouxe os seus alunos do mestrado em Urbanismo Sustentável, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e da FCT também, não é? Da Nova, e também estão outros alunos presentes. Eu, antes de passar a palavra ao arquiteto Paulo Paes, que é o diretor do Departamento de Planeamento Urbano e que é quem vai conduzir esta apresentação de hoje, eu queria só deixar um alerta que é sempre aborrecido, já estou farta de me repetir, mas convém relembrar, é que mantenham os vossos microfones desligados, para que não haja ruídos, e mantenham também as câmaras desligadas para que o foco esteja em quem está a apresentar e para que também não haja consumo de recursos. Depois, alertar também que as perguntas e as dúvidas ou as notas, considerando sugestões, são bem-vindas, não oralmente, mas via chat. Se virem na barra de ferramentas tem um balãozinho, podem ir colocando aí as perguntas e depois o professor João Seixas e eu também, e o próprio Paulo Paes, poderemos consultar e depois colocar as questões no fim da apresentação. Resta desejar a todos uma boa aula e passo a palavra ao professor João Seixas. Obrigada. Obrigado, Ana. Boa tarde. Também serei muito sucinto, porque a Ana Marçal gentilmente já disse quase tudo. Boa tarde também a todos. E obrigado por chegarem a horas, nestes momentos de desconfinamento, em que as planadas já começam a abrir. Mas, precisamente por isso, temos que olhar para a cidade de novas formas, e é por isso que aqui estamos. Obrigado também à Câmara Municipal de Lisboa, em termos gerais, e ao arquiteto Paulo Paes aqui connosco, pela sua amabilidade e disponibilidade. Esta, como a Ana Marçal referiu, é a terceira sessão dedicada às questões de planeamento urbano da Câmara de Lisboa. Eu deixei em aberto ao arquiteto Paulo Paes as perspectivas da apresentação. A revisão do PDM já vai longe, desde 2010-12. Suponho que irá falar um pouco disso, mas para além disso, para uma nova cidade que entretanto vai surgindo, incluindo com as questões pandémicas, penso eu, e apenas para referir que, como a Ana já referiu, que estão aqui alunos do mestrado de Urbanismo Sustentável e Ordenamento do Território, mas também finalistas da licenciatura de Geografia, e para além dos convidados, porque é uma aula aberta, bem entendido, que quiseram estar presentes. Eu não gostaria mais tempo e, mais uma vez, muito obrigado e creio que, como moderador, passaríamos a palavra ao arquiteto Paulo Paes. Pronto, muito obrigado para já pelo convite e pelo interesse sempre nesta parceria renovada com o CIUL. E para nós é sempre muito importante termos esta parceria com as universidades e haver aqui uma troca de conhecimentos, experiências, e quebrando um bocadinho aquele gelo e
aquela ideia de que o conhecimento está na universidade, ou quem está na prática dizer, bom, isto quem sabe faz, quem não sabe ensina, portanto, e no fundo parece-me que ganhamos ambos com esta troca de experiências e é sempre com muito gosto que vemos o território de Lisboa servir como laboratório para o ensino e para o insight de soluções inovadoras. Foi-me pedido para fazer aqui uma apresentação sobre planeamento. Eu optei por não fazer uma apresentação institucional do trabalho que estamos a desenvolver, já que estávamos no âmbito de uma aula aberta com a universidade. Pareceu-me que era mais importante fazer aqui uma reflexão em torno de um tema e levantar várias questões sobre o papel do ordenamento do território em torno desse tema, e de um tema que é sempre um tema muito, muito atual, que é a questão da identidade, a questão da paisagem e particularmente as questões de identidade, que andam muito à flor da pele nos últimos anos, quer por razões políticas, quer por razões técnicas, quer por reação a uma aceleração da mudança, e essa aceleração da mudança evidentemente que se manifesta de uma forma muito acutilante nas cidades e particularmente nas áreas metropolitanas, e aqui acrescidamente na situação de capitalidade que a cidade de Lisboa tem, e todas as capitais europeias têm esse acréscimo de pressão e de mudança face a um mundo cada vez mais globalizado. E, portanto, o tema, no fundo, que eu ia propor, tentando não fugir muito às expectativas que o professor João Seixas colocou neste pedido de apresentação, foi um pouco uma reflexão sobre esta questão da identidade, e aqui muito ligada em termos territoriais às questões de paisagem, e depois a paisagem deriva na paisagem urbana, na paisagem social da cidade, enfim, como irão ver. A questão que se coloca em primeiro lugar é qual o papel dos instrumentos de gestão territorial, portanto, sobre este tema. E a primeira questão que se pode colocar será criar novas identidades. Esta é uma ilustração de um urban sketcher, que é o David Pintor, que faz esta reinterpretação do pavilhão de Portugal na Expo. E, portanto, estamos a falar de uma zona, que é a zona da Expo, que é muito recente, é das zonas mais recentes da cidade, e que ela própria já faz parte do imaginário de Lisboa. E, portanto, e ela própria já contém um conjunto de edifícios, e o caso deste edifício é um edifício que foi classificado, entretanto, pela Direção-Geral de Património Cultural, e em que já contém um conjunto de edifícios que são referenciadores do espaço e referenciadores da própria cidade de Lisboa. Portanto, pode haver aqui um papel dos instrumentos de gestão territorial no sentido de criar novas identidades e manter uma cidade em permanente mudança, e em que se cria a oportunidade de adicionar mais património à cidade. Ou numa lógica sempre mais conservadora, mais de postal turístico, que é manter a identidade, e, portanto, seja ela qual for, não é? E, portanto, quando estamos a falar sobre o ponto de vista geográfico ou da imagem da cidade, estamos sempre a pensar na cidade tradicional, idealmente a cidade das colinas, e idealmente a zona da cidade mais antiga, que sobreviveu ao terremoto, e estamos a falar concretamente a colina do Castelo, que é um pouco também o que esta ilustração nos tenta recriar, e nós conseguimos, enfim, mesmo sem saber exatamente onde é que ele desenhou isto, reconhecemos como qualquer sítio, algures na colina do Castelo, sobranceiro à Praça do Comércio, com o rio ao fundo e a outra margem visível do outro lado do rio.
Outra questão que se coloca hoje muito na ordem do dia, na cidade contemporânea, é a questão da relação cidade-campo. A relação que a cidade tinha com o campo já não é esta relação de quando Lisboa se tornou portuguesa, não é? Isto é uma imagem do cerco de Lisboa, recriada pelo pintor Roque Gameiro, e, portanto, vemos aqui as tropas lideradas por Dom Afonso Henriques, em 1143, a tomarem a cidade de Lisboa, os mouros. E, portanto, a cidade de Lisboa tinha, de facto, ali uma muralha e tudo o que estava para dentro da muralha era a cidade, tudo o que estava exterior à muralha era o campo. E, portanto, havia um limite estável e visível entre aquilo que era a cidade e o campo, e essa relação era uma relação muito, muito estável. Esta provocação não é da minha autoria, eu vi isto num académico e achei muito curioso. Essa relação da cidade-campo vista com os ovos. Ou seja, a cidade medieval é um bocadinho a imagem do ovo cozido, não é? Portanto, é a cidade compacta dentro da casca do ovo. A casca do ovo aqui, obviamente, é a muralha medieval. A cidade moderna é uma cidade em que, com o desenvolvimento da artilharia, a muralha foi-se tornando cada vez menos necessária para questões de defesa e a cidade começou-se a desenvolver a partir de um núcleo central, neste caso é a gema do ovo, e nós temos uma envolvência que é a clara do ovo, mas em que continuamos a compreender o que é a cidade e o que é o campo. E, portanto, o campo começa no final da clara do ovo, claramente, não é? Portanto, temos uma cidade mais medieval no centro, tipicamente medieval no centro, e depois a cidade moderna que se começa a desenvolver a partir do Renascimento e que se desenvolve e que se vai desenvolvendo até ao final do século XIX. E temos hoje uma cidade que é a cidade contemporânea, que é difusa e que perde legibilidade. Eu, aliás, gosto muito do pormenor do manjericão ali posto, não é? Que é um bocadinho aquele espaço verde ali salpicado, às vezes até só pintado de verde, ou que vai recriar, enfim, um paraíso perdido no meio daquela confusão toda. Outro aspecto que concorre para a identidade pode ser a fisiografia. No caso de Lisboa, nós dizemos, bom, Lisboa é a cidade das 7 colinas e, portanto, a relação das colinas com o Tejo, a relação das colinas com os vales, e depois uma cidade que nasceu sobre esta fisiografia e uma cidade que nasce até no final do século XIX, início do século XX, usando modelos que foram fundados noutras realidades e noutras geografias, designadamente a Lisboa do Ressano Garcia é uma Lisboa que é inspirada em grande medida na Paris do Barão Haussmann, mas é numa Paris que é plana e nós temos uma Lisboa que não é plana e, portanto, a relação, o mesmo modelo urbanístico aplicado a um suporte físico diferente, naturalmente cria um ambiente e cria uma cidade completamente diferente. E esta fisionomia, no caso de Lisboa, obviamente que se reflete na relação que a cidade tem com o Tejo e que esse próprio Tejo suportou até ao final do século XIX todo o desenvolvimento de Lisboa. Lisboa desenvolve-se linearmente sempre ao longo do Tejo. O Tejo não é apenas o rio que na época dos descobrimentos nos liga ao resto do mundo, é também a estrada principal de desenvolvimento da cidade. E, portanto, muitas vezes utilizava-se o Tejo para ir de uma ponta à outra da cidade, até o final do século XIX, ou usava-se o Tejo para se ir buscar frescos para abastecer a cidade. E, portanto, os frescos vinham em batelões para abastecer a cidade. Ou o Tejo também tinha
um caráter de representação desta relação, por exemplo, do antigo Terreiro do Paço, da Praça do Comércio, como sala de visitas que ia receber o visitante que vinha e que chegava através do Tejo. E, portanto, esta relação é uma relação que é única, no caso de Lisboa, uma relação de uma cidade que se desenvolveu ao longo de um estuário. Depois, a questão da cidade das colinas e que moldou o tecido urbano, como eu acabei de dizer, e que aqui é um pouco representada com esta ideia do mirador, não é? E que vamos ver de seguida. A outra questão é o património que concorre para esta identidade da cidade, desde logo o património construído, o património cultural construído, mas também temos o património paisagístico e natural na cidade. E, portanto, desde a questão dos jardins históricos, dos vários aspectos naturais e que estão aqui há milhões de anos e que vale a pena valorizar. E depois vamos ver como o Plano Diretor Municipal de 2012 os reconheceu e que não eram reconhecidos anteriormente. Depois há a questão do tecido social, que é aquilo que, enfim, tem mais agitado aqui nos últimos anos as águas. Há aqui uma imagem de um tecido social envelhecido, da vizinha à janela, que conversa com a outra vizinha à janela e que nos vem um bocadinho de um imaginário de uma Lisboa dos anos 40, retratada nos filmes do Leitão de Barros e de toda aquela geração dos anos 40, e que nos mostra uma certa homogeneidade social, uma certa homogeneidade de interesses, uma certa partilha do espaço público, e que é um bocadinho a vida nos pátios e nas vilas, e uma vida simples e que corre de uma forma muito simples. E que é ainda, em grande medida, o atrativo daquilo que é a invasão turística, não é? O turista que se mistura e que tenta ainda encontrar esta senhora, ou encontrar o castiço enfim, que ainda faz parte um pouco deste imaginário turístico. Mas a Lisboa cosmopolita, e não é a Lisboa cosmopolita de hoje, é a Lisboa que emerge a partir dos descobrimentos e que pinturas antigas retratam durante o período do século XVII e século XVIII, retratam que há uma diversidade de povos, de culturas na cidade de Lisboa. E, portanto, não é nada que surja agora com esta última fase da globalização. E, portanto, que Lisboa sempre foi, de facto, uma cidade diversa. Isto é uma imagem da Orquestra Todos, que tem como particularidade de incluir um músico habitante na cidade de Lisboa, e cada músico tem uma origem diferente no mundo. E, portanto, tem essa particularidade e que mostra a diversidade e a riqueza desse mosaico social. E, portanto, a Lisboa, ou o tecido social de Lisboa, não é essencialmente a senhora que está à janela, e que nós ainda vamos buscar um pouco aquele imaginário dos anos 40 e dos filmes dos anos 40, é de facto um mosaico social que é muito anterior a esses filmes dos anos 40 e que já se expressava no século XVII, no século XVIII em Lisboa. E depois temos outros fenómenos, desde hoje em dia, com a deslocalização das empresas e com a criação de sedes de empresas em Lisboa, que trazem trabalhadores altamente deslocados e altamente qualificados e muito bem pagos para a cidade de Lisboa, e que vão introduzir, obviamente, também pressão na cidade, e fenómenos de pessoas que vivem no centro e no norte da Europa e que resolvem viver em Lisboa ou em Portugal nos seus últimos anos de vida. Isto do lado direito é uma publicidade que é real, de uma empresa imobiliária em França. Estes cartazes estiveram em todas as estações em Paris, no centro de Paris, nas estações. Este cartaz
portanto, desta senhora, para quem não aprendeu francês, a dizer: camaradas, na nossa reforma vamos todos para Portugal. Portanto, esta senhora, com aquele ar de luta, no fundo está a exortar todos os reformados franceses a saírem de França e virem viver para Portugal, e portanto não é segredo que há uma comunidade francesa crescente de facto em Lisboa. Portanto, há aqui alterações e fenómenos e alterações, e Lisboa sempre foi historicamente testemunha dessa diversidade. Desde logo, o Dom Afonso Henriques, quando conquista a cidade de Lisboa, há um pouco aquela ideia romântica que os mouros fugiram todos. Não fugiram todos, uma parte dos mouros ficaram cá, ficaram a viver na moraria e depois misturaram-se. Portanto, e nós somos, de facto, os portugueses são feitos desta diversidade. Isto é um bocadinho, e aqui falando da cidade metropolitana, não falando da cidade de Lisboa, isto é um bocadinho a imagem do ovo mexido, que eu vos falei há pouco, que é qualquer coisa de trágico. Felizmente todas estas imagens não são da cidade de Lisboa, são da área metropolitana de Lisboa, em que nós temos aqui desde hospitais como o Hospital da Almada, o Amadora Sintra, um parque de escritórios no Concelho de Oeiras, quer dizer, temos aqui todo um conjunto, ou centros comerciais, ou grandes centros comerciais. Este é aquele centro comercial na Amadora, o Dolce Vita. Quer dizer, temos aqui um conjunto daquilo que também hoje se designam não lugares, porque são lugares que não criam património, não criam identidade, são locais que pura e simplesmente cumprem uma função, e essa função está ligada a uma rede de vias rápidas, e por isso o nome hipercidade é um nome que eu creio que foi o Nuno Portas que lhe deu, que é um pouco olhar para a cidade como a internet, não é? Eu chego à internet, tenho um link, um hiperlink, atravesso a autoestrada da informação e chego ao sítio onde está alojada essa informação, e neste caso entro na autoestrada e chego àquele nó, àquele link que me fornece saúde, ou outro que me fornece serviço, ou que me fornece consumo. E, portanto, isto é um conjunto de não lugares e que tem outro aspecto muito trágico, é que acontecem sobre o campo, esterilizam completamente o campo em volta, e este campo nem sequer é viável e, portanto, nem sequer são geradores de uma paisagem qualificada. Portanto, isto é de facto um problema que esta hipercidade criou de sustentabilidade da área metropolitana, para além de, enquanto formos dependentes do carbono para nos deslocarmos, é uma cidade que sobrevive graças a uma intensidade enorme de deslocação, portanto, queimando combustível para nós acedermos ao hospital, para acedermos às compras do dia-a-dia, para acedermos ao trabalho, ao local de trabalho. Está aqui um parque de escritórios e, portanto, aquelas pessoas que trabalham naquele parque de escritórios, de manhã saem de carro, vão trabalhar para o parque de escritórios, provavelmente para irem almoçar a um sítio diferente, pegam no carro, vão almoçar ao outro lado, ou vão ao ginásio ao outro lado, depois ao fim do dia ainda passam num daqueles centros comerciais na autoestrada e chegam a casa ao fim do dia entrando pela garagem. Quer dizer, isto é a anulação completa daquilo que é uma vivência urbana tradicional e aquilo que é uma ideia de paisagem, de urbanidade enquanto local de encontro, de troca e de partilha. No fundo, quais são as propostas que estão contidas nos instrumentos de planeamento em Lisboa? Logo, a primeira questão, a questão da relação da cidade-campo, a questão da paisagem global. É um tema que muito querido ao nosso saudoso professor Ribeiro Teles, que está aqui alguém com o micro ligado, se pudesse desligar o micro. E portanto, a questão da paisagem global, que é a introdução de funções que nós atribuímos ao campo, como a produção de alimentos,
como qualquer coisa que faz parte da paisagem urbana. Aqui, nada mais, nada menos que o Parque Hortícola da Quinta da Granja, em frente, nem por acaso em frente a um centro comercial e a torres de escritórios e a um hospital, que é o Hospital da Luz, e, portanto, que estão inseridos numa zona urbana, não são qualquer coisa que estão completamente desligados da malha urbana. E, portanto, isto acontece de uma forma organizada, em que passa a fazer parte da paisagem urbana e da identidade da própria cidade, a própria produção dos alimentos. Para isto, queria-vos chamar a atenção. Classicamente, as zonas verdes eram apelidadas de zonas verdes de recreio. Não é por acaso que a revisão do Plano Diretor Municipal em 2012 traz uma categoria de solo que é zonas verdes de recreio e produção. Portanto, transpusemos para as zonas verdes urbanas a ideia do conceito da quinta de recreio, que era a típica quinta da zona Saloia, no termo de Lisboa, e que temos algumas dentro de Lisboa, no caso do Paço de Lumiar, que tem a Casa da Quinta, tem a função agrícola e depois tem um jardim formal, que é um jardim de recreio. Portanto, a coexistência no espaço verde da função de produção e da função de recreio. Portanto, juntos, como qualquer coisa que faz parte da paisagem urbana. Para essa paisagem global, fomos exatamente alicerçar-nos na rede ecológica metropolitana, que está aqui marcada no Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de 2002, procurando uma perspectiva de continuidade, em que nós temos o centro da estrutura ecológica de Lisboa no Parque de Monsanto, temos o estuário do Tejo como um dos elementos centrais da rede ecológica metropolitana e, a partir daqui, estabelecemos 3 macrocorredores estruturantes, que são macrocorredores conceituais da estrutura ecológica fundamental, sobre os quais depois vai assentar a requalificação do espaço público, a ocorrência de um conjunto de áreas que são edificadas, mas em que o espaço público tem uma predominância de espaço verde, como é o caso da cidade universitária, os Olivais, ou no caso de Alvalade, em que as próprias áreas de logradouros são importantes para, no fundo, concretizar uma estrutura ecológica num meio urbano mais consolidado. E, portanto, um conjunto de 3 macrocorredores, sendo que o corredor ribeirinho liga diretamente com o estuário do Tejo, que é exatamente um elemento central, e o corredor periférico vai fazer a ligação entre Monsanto e a zona em torno de Lisboa, designadamente as costeiras de Loures e a várzea de Loures, que se situam nesta zona. Portanto, que são elementos importantes de conexão da rede ecológica metropolitana. Depois, os espaços verdes, que eu não tenho aqui a imagem comparativa com o PDM anterior de 94, cresceram em mais de 20%. Apesar de haver uma consolidação maior do tecido da cidade, nós conseguimos, apesar de tudo, por requalificação de solo, que passou de solo com aptidão à construção para solo com aptidão a espaço verde. E procuramos a continuidade da estrutura ecológica e dos espaços verdes. E, portanto, pareceu-nos que é muito mais importante ter espaços verdes conectados do que muitos espaços verdes completamente salpicados no território municipal. Sobre o ponto de vista da valia, aqui não grande novidade, os eixos arborizados que funcionam como elementos de continuidade da estrutura verde sobre uma estrutura edificada da cidade e particularmente na zona mais consolidada, exatamente das avenidas novas, da malha Ressane Garcia, e procurando introduzir no próprio espaço público elementos de ligação da estrutura ecológica. O caso mais paradigmático é a intervenção na Duque d'Ávila, que permite, no fundo, fazer a ligação da Alameda Dom Afonso Henriques até ao alto do Parque Eduardo VII e através deste com o corredor verde até Monsanto. E que, com uma pequena intervenção ligando exatamente a Alameda Dom Afonso Henriques às Olaias,
através do corredor verde aqui nas Olaias, ligando ao Parque da Montanha e depois ao Parque da Bela Vista, portanto ligar o segundo maior parque da cidade ao principal parque da cidade. Portanto, através da própria transformação do espaço público, com a criação da rede pedonal e ciclável, portanto de modos suaves, é possível de facto fazer estas ligações e pegar na estrutura ecológica como também um elemento importante para a criação de ligações e para a criação de um espaço público qualificado na cidade. Depois, finalmente, os espaços verdes de enquadramento de áreas edificáveis. Conforme eu vos referi, toda a zona da cidade universitária, aqui em grande medida os logradouros no bairro de Alvalade e depois, obviamente, os olivais nesta ponta, e aqui deste lado temos a zona também de moradias, etc., os próprios logradouros que têm uma importância fundamental na própria ligação da estrutura ecológica ao rio. Essa relação é muito importante, particularmente na reconversão de áreas de aluvião, e, portanto, aqui temos o plano de urbanização de Alcântara com a estrutura ecológica, que, no fundo, pretende criar um corredor de ligação exatamente até ao rio, e, portanto, futuramente com a reconversão daquela zona que fica em frente à Garra Marítima de Alcântara e que neste momento é toda utilizada como estacionamento, como um futuro jardim, deste lado em frente ao hospital e também nesta urbanização que há de nascer aqui, portanto a criação de um espaço verde, e depois com a alteração do sistema também de mobilidade que deixa de ter aquele viaduto que existe, e criando um novo viaduto, e depois com a criação de um viaduto ciclopedonal, no fundo ligar as duas margens de um jardim que está divorciado pela própria linha de comboio, e o que está neste momento na zona mais amontante já em execução e em adiantado estado de execução, portanto ligação desse mesmo corredor verde, portanto desde a zona de Sete Rios, Praça de Espanha, e que virá ligar aqui esta zona. Este é um estudo do corredor verde oriental que tem e que contém, vê-se mal a esta escala, mas que contém uma ideia de desurbanização do Val de Chelas, numa primeira parte a jusante do lado poente e, portanto, e com a reposição de uma linha d'água, utilizando exatamente a ETAR como hoje com o conceito de fábrica d'água, e que depois se possa ter aqui um curso natural, com uma perspectiva futura de desativação do terminal de contentores de Santa Apolónia, que pode dar aqui uma oportunidade para vir a criar um novo parque ribeirinho que liga, no fundo, este vale ao Vale de Santo António, e, portanto, com uma perspectiva de continuidade da estrutura ecológica. E, portanto, aqui a novidade é uma lógica de desurbanização exatamente do vale e de uma renaturalização do vale, e, portanto, em que há aqui uma ação do homem que tenta recriar o sistema natural dentro do sistema artificial, que é o sistema da cidade. Numa zona altamente densa da cidade, que é a zona da Praça de Espanha, o jardim que ali vem agora nascer e que já está praticamente está nos acabamentos, não nasce por acaso, nasce de uma ideia que está contida no Plano Diretor Municipal, que é operacionalizada através de uma unidade de execução, que é a unidade de execução da Praça de Espanha, que prevê exatamente a reformulação de todo o sistema viário que existia, para a libertação também de uma zona que estava toda endurecida, com alcatrão, e levantando esse alcatrão, criando um parque urbano de uma dimensão superior ao Jardim da Estrela, portanto não estamos a falar de uma coisa do Jardim da Celeste, não é? Portanto estamos a falar de uma área verde com alguma dimensão, e que prevê exatamente também o remate na borda, o remate urbano nessa borda. A Câmara, ao contrário daquilo que é o clássico, que é primeiro nascem as construções e depois há de nascer o espaço público, a Câmara aqui fez exatamente o contrário. Primeiro nasceu o espaço público, depois hão de nascer as construções. Portanto, esta já são imagens em 3D do projeto do Parque Urbano da Praça de Espanha,
que tem um aspecto que eu queria vos chamar a atenção, que é esta ponte ciclopedonal que vai ligar o jardim da Gulbenkian e, portanto, aqui à zona, ao novo jardim da Praça de Espanha. Mas queria chamar a atenção para esta ligação ciclopedonal, porquê? Porque ela, no fundo, depois pode ter continuidade para a rua Betancourt, que é paralela, é aquela rua onde está o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, que depois liga à praça, ao Largo de São Sebastião da Pedreira, e que depois tem um percurso sempre que é a Rua de São Sebastião, depois há de ligar à Rua São José, Portas de Santo Antão, e que era a antiga estrada de saída de Lisboa, que tem como términos as Portas de Benfica. E, portanto, isto é aquilo que pode haver aqui um grande potencial de revalorização deste percurso, desta antiga estrada de saída de Lisboa, e que perde legibilidade em Sete Rios, porque depois ela encontra o seu caminho antigo ainda na Rua Lima Bastos, depois chega a Sete Rios, perde-se, e depois retomava na estrada de Benfica até às Portas de Benfica, e que é uma oportunidade, no fundo, de religar, e que é qualquer coisa que depois pode-se ir trabalhando ao longo dos tempos. Isto, obviamente, são projetos que é importante que haja um fio condutor e que as coisas vão acontecendo com uma sequência e com uma lógica, e que esta peça pode ser fundamental para exatamente criar aqui uma peça de ligação e de reposição deste caminho histórico de saída de Lisboa. Quando falamos na valorização da geografia, estamos a falar, em primeiro lugar, na questão da proteção do sistema de vistas, que aparece pela primeira vez regulado no Plano Diretor Municipal de 94, portanto, até 94 não tínhamos a regulação do sistema de vistas, e que tem desde o sistema de pontos de vista dominantes, os sistemas de vales e o sistema ribeirinho, portanto o ocidental e o oriental, que têm características diferentes, e sendo que o sistema de ponto de vistas dominante é aquele que é normalmente o mais apetitoso, porque tem esta potencialidade turística na cidade. Esta é uma vista de Castelo de São Jorge, esta é de São Pedro de Alcântara, e portanto, e que tem esta relação, que é esta relação de vistas da cidade de um mirador para o outro, não é? Portanto, há aquelas histórias que antigamente os namorados acenavam com lenços de um mirador para o outro, porque os miradores também têm este lado muito tipicamente castrense, que é há visibilidade de um ponto para o outro, e portanto é sempre importante manter a vista desobstruída de um mirador sobre o outro, que é um dos aspectos que, por exemplo, os fortes e os fortins têm sempre essa preocupação, não é? Para não haver ângulos mortos de entrada do inimigo, e portanto, no caso de Lisboa, os próprios miradores têm essa capacidade de se ver de uns miradores para os outros, e portanto, que é também qualquer coisa de singular na cidade de Lisboa, mas que também tem que ser compreendido nesta relação, portanto, da construção, quando a própria construção assenta sobre as áreas de vale, ou quando esta construção assenta sobre o anfiteatro que no fundo se estende desde as linhas de Festo até ao Tejo. Outra questão muito importante é a questão da recuperação da relação da cidade com o Tejo. Isto é uma matéria particularmente nova no PDM 2012. Pode parecer que é uma questão antiga, mas não é assim tão antiga. Nós tínhamos uma Lisboa milenar, não sabemos exatamente a data da fundação de Lisboa, nem quem é que a fundou, portanto, pensa-se que será a cidade de Ulisses, não se sabe, é perdido. É uma cidade de facto milenar, que se tornou município com a ocupação romana, e portanto sede do município nessa altura, e que, sendo uma cidade milenar, durante mais de um milénio, se foi construindo sempre debruçada sobre o Tejo. E portanto esta é uma imagem de Lisboa no final do século XVIII,
em que percebemos aqui claramente a reconstrução pombalina e percebemos claramente aquela estrada que eu vos estava a falar há pouco está aqui, não é? Portanto, temos aqui as portas de Santo Antão e, portanto, aqui a estrada de saída de Lisboa, as estradas de saída de Lisboa e, portanto, o campo, aquilo que era o campo, abraçava, digamos, a cidade e percebemos claramente onde é que está a gema do ovo, não é? E onde é que está a clara do ovo, não é? A clara do ovo está aqui, está por aqui. E ela particularmente espraia-se junto ao Tejo. A partir do final do século XIX, com o período da regeneração, há como novidade a entrada do caminho de ferro, por um lado, e a entrada do porto comercial, do moderno porto comercial. A cidade sempre foi uma cidade portuária, nasce como cidade portuária, mas uma cidade portuária no sentido moderno, como a entendemos, é com a construção dos terraplenos a partir de 1871. E a criação dos terraplenos vai criar um cordão industrial portuário. Isto é uma imagem da Rocha de Conde de Óbidos. E nós claramente percebemos, quer dizer, temos aqui a 24 de Julho com os elétricos a passar, temos ali a linha do caminho de ferro com uma cercazinha, portanto ninguém se atreve a passar esta cercazinha, e do outro lado temos um condomínio absolutamente fechado, que é o Porto de Lisboa, com atividade fabril. Portanto, estamos a falar de um porto que é simultaneamente um porto, e um porto não é só um porto comercial de cargas e descargas, é um porto onde também há transformação do produto a partir do porto. Porque no porto se descarregam as matérias-primas e no porto também se descarrega o combustível que era utilizado à época, que era o carvão. Portanto, é através do porto que chega ao carvão. O carvão permite aquecer e acionar as engrenagens. A própria água do rio era utilizada para a força a vapor e, portanto, nós temos aqui uma zona industrial intransponível. Portanto, o cidadão de Lisboa, que durante milénios viveu com os pés na água, e, portanto, o próprio Palácio Real tinha os pés na água, os vários palácios, o Palácio de Corte Real que existia aqui antes do terremoto, tinha os pés na água e, portanto, tinham os seus próprios embarcadores privados, um pouco a imagem que hoje temos dos palácios em Veneza, que vêm até aos canais e, portanto, e era os próprios conventos ribeirinhos também tinham os pés na água e, portanto, essa relação tão íntima do próprio edificado com a água e dessa vivência cotidiana com a água perde-se com a criação do cordão industrial portuário, quer o Ocidente, quer o Oriente, depois com a transformação de Santa Apolónia, que era também um convento que foi destruído e que dá lugar à estação de caminho de ferro, a criação dos terraplenos e, portanto, e a criação do porto comercial que, de facto, criam esta relação. E, portanto, há uma relação milenar que se quebra completamente. Essa relação, essa ideia de recuperar a relação milenar da cidade com o Tejo é, de resto, um dos objetivos do Plano Diretor de 2012, com esta ideia de devolver a frente ribeirinha às pessoas. E, portanto, desde aí começa uma campanha, no fundo, de requalificação do espaço público, dos próprios projetos que são ativados sobre a frente ribeirinha contribuírem, eles próprios não serem apenas meros edifícios, mas serem também, no fundo, hubs de animação urbana e eles próprios gerarem espaço público e criarem essa capacidade de fruição das pessoas, dos lisboetas com o Tejo e aproveitando uma retração do Porto de Lisboa, que é um movimento de retração que vinha desde a década de 60. E porquê que existe essa retração do Porto de Lisboa? Porque a partir da década de 60 há uns engenheiros que inventam uma coisa maravilhosa chamada contentorização da carga. Portanto, inventam um contentor. O contentor é uma invenção que ocorre nos anos 60 do século XX e a substituição da carga a granel, que era o típico nestes portos, por contentores, altera substancialmente a própria vivência nas cidades. Primeiro, um barco demorava uma semana a descarregar, quando era a granel, e passa a demorar horas a descarregar.
isso traz um enorme prejuízo a determinadas atividades que estavam em torno do Porto de Lisboa, como vocês imaginam. Portanto, aquela ideia de, em torno do Porto, nascem bares, não é? Portanto, nascem bares porque depois eles estavam meses embarcados, chegavam à terra, portanto, as pessoas queriam-se era divertir. A ideia de que havia prostituição, por exemplo, no Cais de Sodré. A prostituição do Cais de Sodré servia à atividade portuária. Portanto, os marinheiros vinham e tinham ali a prostituição. Não é por acaso que aquela atividade marginal surge ali. É porque estava intimamente ligada. O próprio nascimento do fado, as primeiras cantadeiras do fado também eram exatamente com o mesmo propósito, como o tango também no caso de Buenos Aires. Portanto, também nasce ligado a esta função portuária e esta atração dos marinheiros e de uma certa vida. Portanto, há logo ali uma alteração significativa, deixam de passar uma semana em terra e apenas passam a passar horas, e o movimento de cargas e descargas, e conseguem outra coisa que é uma menor necessidade de espaço, porque o contentor permite retirar muito rapidamente a carga, permite uma otimização do espaço, permite que a carga seja empilhada em altura, permite que essa carga seja facilmente colocada em vagões e que saia mais rapidamente, ou em caminhonetes e saia rapidamente, e, portanto, permite, de facto, economizar espaço na frente ribeirinha. Portanto, há uma alteração, obviamente, da própria vivência típica e com manifestações marginais, como eu acabei de dizer, daquilo que eram as zonas portuárias, mas existe também, fundamentalmente, uma economia de espaço. Portanto, e se nós repararmos, a partir da década de 80, o próprio Porto de Lisboa começa a criar formas de rentabilizar esse património imobiliário que estava devoluto, com a criação das docas, com os bares, com as discotecas. Portanto, é qualquer coisa que começa a nascer de uma forma ainda um pouco orgânica, à medida de... e que a partir de 2009, quando a Câmara firma em 2009 com o Governo da República a transferência dominial da parte que não era utilizada com fins portuários para a Câmara Municipal, e depois com o reconhecimento das zonas que ainda mantêm fins portuários, mas não exclusivos, que é a náutica de recreio, etc., cria de facto um quadro de governança diferente que nos permite, no plano diretor municipal, perspectivar a reconversão destes espaços, que até então não era possível reconverter de uma forma sistemática e com uma estratégia tão clara como aquela que nós apontamos a partir de 2012. Portanto, esta recuperação da relação da cidade com o Tejo, obviamente, dá-se por reconversão de áreas também industriais. É o caso aqui montado desde o plano pormenor da Matinha, montado ao lado com um projeto de urbanização que já tem uns anos, do Braço de Prata, e que tem como fio condutor a construção de um conjunto de infraestruturas que vai transformar fortemente este espaço, mas que tem como principal fio condutor a ideia de um parque ribeirinho, e que tem uma continuidade de um parque ribeirinho e que depois vai ter continuidade para o espaço público do Parque das Nações, e em que se aproveita exatamente a zona onde estão os antigos gasómetros para criar aqui zonas de arqueologia industrial integradas dentro de um parque urbano, e pensar também estes elementos do antigo passado industrial destes espaços como elementos referenciadores do espaço e como também eles próprios elementos não só referenciadores, mas também exatamente como elementos de memória, serem exatamente elementos de património para a cidade e, portanto, como fatores identitários do próprio espaço. Portanto, apesar de haver uma reconversão, há elementos identitários do espaço, de um passado industrial, que permanecem. De resto, não é novidade, no próprio Parque das Nações, a Torre da Refinaria manteve-se, no fundo, como testemunho também desse passado industrial daquele espaço. E, portanto,
também no plano pormenor da Matinha essa ideia, mas a criação exatamente também de um parque linear ao longo do Tejo e que depois, neste pequeno vale, no fundo, sobe e envolve a própria futura urbanização. Mas também muito importante a ligação desse corredor ribeirinho através do vale do Vale Fundão, portanto, ao interior, até à zona interior de Marvila e de Chelas e, portanto, com a criação de estruturas, no fundo, estruturas verdes contínuas de ligação entre o estuário e o interior da cidade. Isto já para lembrar, como já tem muito tempo as pessoas não se lembram, isto era a Doca dos Olivais antes, isto é a Doca dos Olivais hoje, isto era a zona já em processo de transformação, a zona do Parque das Nações no passado, a zona do Parque das Nações hoje, e portanto, como compreendem, isto era uma zona que não era vivida pelos lisboetas, era uma zona muito suja e hoje temos uma zona com uma elevada qualidade de espaço público, com uma grande concentração de equipamentos, onde de facto é possível existir esta relação da cidade com o Tejo. Portanto, em síntese, em termos de valorização da geografia, a ideia da requalificação do espaço público enquanto âncora para a reabilitação também do centro histórico, como vimos nas intervenções iniciais, a reconversão das antigas áreas industriais e portuárias enquanto oportunidade importante para construir uma nova continuidade entre a cidade e o rio, e uma continuidade entre novas áreas regeneradas e o centro histórico. E, portanto, que é o tema que ainda nos falta, que é a ligação entre estas áreas que estamos a reconverter ao Oriente e o próprio esforço de regeneração com o centro histórico. E, por outro lado, a ideia de redesenho da paisagem, no fundo, a procura da continuidade da estrutura ecológica, fundamentalmente no sistema úmido, ligando a frente ribeirinha e os vales como contributo à adaptação das alterações climáticas. Outro dos aspectos que falámos foi a questão da identidade e da coesão territorial. E, portanto, nós temos aqui a questão da valorização do património cultural e natural. A questão do património é uma questão que é valorizada a partir da década de 60, primeiro no último Congresso Internacional dos Arquitetos Modernistas, em que há uma contestação, começa a haver uma contestação à urbanística moderna, muito focada na segregação de funções na cidade, de uma renovação total do tecido urbano, com a criação de uma cidade moderna e modernista, e o elemento relativo ao património era visto de uma forma isolada. Portanto, a catedral é o elemento património, mas é o edifício, a catedral enquanto catedral. E, portanto, podemos arrasar tudo o que está à volta da catedral e manter a catedral, não fazer uma cidade moderna em volta da catedral. Porque a catedral é o elemento de memória do passado. Um pouco olhando para a catedral como estamos a olhar aqui um bocadinho para os elementos de arqueologia industrial, com as devidas distâncias. A partir da década de 60, portanto, há essa contestação, final de 50, 60. Em 64 cria-se a chamada Carta de Veneza, em que se olha para, de facto, para a cidade histórica como um valor em si e como um valor de identidade, e não apenas para o monumento de forma isolada. Portanto, a catedral estabelece uma relação com a cidade na sua área envolvente, e a catedral não vale por si só. E o edifício que está em frente à catedral, isoladamente, pode não ter valor patrimonial, mas tem um valor patrimonial enquanto edifício de acompanhamento de um conjunto histórico que dá sentido à própria relação da catedral com o meio urbano envolvente. Nessa medida, aparece na nossa legislação as zonas especiais de proteção. Portanto, a zona especial de proteção não é mais do que isso, que é reconhecer que há o edifício e que depois há todo um tecido urbano envolvente para o qual, no fundo, que é importante para a leitura do próprio edifício. A partir do plano diretor, que foi elaborado em 66 e depois foi aprovado em 76, começa a aparecer a ideia de que é necessário delimitar um centro histórico. E há um primeiro estudo sistemático do professor José Augusto de França, que fica nesse plano diretor de 66-76, e que, no fundo,
limita uma cidade histórica, ribeirinha, e que se começam a identificar todos os edifícios que têm valor patrimonial ainda classificados nesse plano. Mas continuamos a ter um plano ainda muito focado para uma ideia de crescimento da cidade, de estruturação da cidade futura, que aliás é o tema de todos os planos diretores desde 1948, que é o de Groa, que estrutura a ideia e cria as espinhas dorsais do crescimento da cidade, e quando nós olhamos para o plano de Groa, nós reconhecemos em grande medida aquilo que é a estrutura da cidade contemporânea. No plano de 76, portanto, pela primeira vez há uma preocupação com estas questões do património e, portanto, há uma indicação daquilo que é a cidade histórica. O plano de 94 é um plano que, no fundo, vai procurar salvaguardar aquilo que são as malhas históricas, as malhas mais antigas da cidade, e diz, bom, as malhas mais antigas da cidade não circunscrevem este centro histórico, nós temos um conjunto de antigas aldeias que foram depois engolidas pela própria cidade, os chamados núcleos dispersos, o Paço de Lumiar, a Rua do Lumiar, temos o antigo núcleo histórico de Carnido, o antigo núcleo histórico dos Olivais, por aí fora. Portanto, um conjunto de núcleos dispersos, temos a zona monumental da Ajuda Belém, pronto, e temos os chamados bairros históricos, que, enfim, que depois ativaram tanto o turismo como a moraria, a Alfama, o bairro Alto, o bairro da Bica, por aí fora, e, portanto, identificam e são criados os primeiros gabinetes técnicos locais exatamente para tratar estes bairros. E, portanto, cria no conceito de planeamento que nós temos áreas que são áreas históricas, para as quais nós devemos procurar fazer reabilitação urbana, devemos ter toda a máxima atenção sob o ponto de vista patrimonial sobre estas áreas, e as áreas consolidadas. E as áreas consolidadas são áreas onde se permite a substituição sistemática do tecido urbano, portanto, a demolição dos edifícios com a construção nova, e em que, verdadeiramente, o plano diretor de 94 não lhes deveria chamar áreas consolidadas, devia lhes chamar áreas a consolidar, porque não estavam consolidadas, no sentido em que, se nós admitimos a substituição progressiva de todo o edificado por edificado novo, que foi o que aconteceu nas Avenidas Novas, onde não houve esse reconhecimento enquanto cidade histórica, nós estamos, de facto, não estamos a proteger essas malhas. O grande salto que tentamos dar em termos conceituais com o plano de 2012 não significa que depois, na prática, em termos de gestão urbanística, estejamos a ter hiper sucesso nisso. Portanto, não vou esconder que ainda há aqui um caminho cultural a fazer, para além dos planos, mas é importante marcar nos planos um caminho e uma rota cultural a fazer, porque o caminho faz-se caminhando. Foi dizer, não toda a cidade consolidada é uma cidade histórica. E, portanto, deixa de haver uma dicotomia entre áreas históricas e áreas consolidadas, porque todas as áreas consolidadas são áreas históricas. E houve aqui um trabalho de identificação da gênese das várias malhas da cidade, feita pela equipa atualmente de estrutura consultiva, que era o núcleo de património, com a identificação das várias malhas, e em que depois, por uma questão de generalização no plano diretor municipal, nós dividimos em 4 tipos de traçados. Os traçados A, que são as malhas mais antigas, que normalmente coincidem com os antigos bairros históricos, e que são malhas ou orgânicas ou com um traçado regular. Depois temos as malhas que nascem a partir do século XVIII com a reconstrução pombalina e que vão até ao início do século XX, que é a malha tradicional de quarteirão. Depois temos a malha de feição modernista, a partir do modernismo, que são os traçados de implantação livre, e temos ainda os traçados de moradias, os bairros de moradias a amarelo. E, portanto, depois criamos, no fundo, regras de proteção de cada uma destas malhas e, portanto, olhando de uma forma integrada. A nossa ideia passou a ser esta. Bom, a Alfama é, de facto, área histórica na cidade,
Mas hoje o Parque das Nações não deixa de ser também uma área histórica da cidade. Também construímos património arquitetónico e património urbanístico, também temos elementos referenciadores no Parque das Nações, e quando estamos a construir no Parque das Nações, estamos a intervir no Parque das Nações, devemos também ter respeito, exatamente, pelo conceito, pela história do Parque das Nações. Da mesma forma, quando estamos a intervir em Alfama, temos que ter atenção à história, às características urbanísticas, arquitetónicas e ambientais da Alfama. E, portanto, Paulo, foi esta o grande só para salto. referir que estás a falar já há uma hora, embora seja obviamente muito interessante, só para nos indicar se será mais 5 minutos, 10 no máximo. 10 minutos, pode ser? Eu agora acelero. Porque já há questões, mas muito Já? bem. Muito bem, Então, obrigado. Pronto, em termos de património cultural e natural, temos desde os grandes conjuntos, as lojas históricas, que aparecem aqui pela primeira vez com o plano pormenor da Baixa Pombalinha, que é transposto para o PDM e hoje deu origem ao programa Lojas com História, os jardins históricos, a arqueologia. Temos também como novidade, portanto, os geomonumentos, que têm milhões de anos, neste caso, e as ocorrências hidrotermais da Alfama. Lisboa é uma cidade termal, embora neste momento não tenha termas, é, a par de Budapeste, a única capital europeia que tem potencial de termas. Na regeneração dos tecidos históricos, chamava a atenção para o plano pormenor de salvaguarda da Baixa Pombalina, que é o primeiro plano pormenor de salvaguarda ao abrigo da atual legislação de património, e que no fundo é um plano muito detalhado, que tem as regras desenhadas fachada a fachada e que no fundo permite regular de uma forma muito precisa as intervenções nesta área da cidade e que no fundo vem dentro da ideia de reforçar exatamente a identidade e a coesão territorial desta zona da cidade. Outro aspecto que aqui é mais a questão da coesão socioterritorial ligada à questão dos BIP-ZIPs. Os BIP-ZIPs aparecem marcados, que é os bairros e zonas de intervenção prioritária, e que deram origem a um programa da Câmara com capacitação de atores locais, aparecem marcados no próprio plano diretor municipal e depois desenvolvem-se num programa na área de desenvolvimento local ligado à habitação. Queria chamar a atenção aqui a questão do alojamento local, pronto, que é um tema que o professor João Seixas é um tema querido. Foi um aspecto que se desenvolveu muito na última década e, portanto, vemos aqui a localização do alojamento local em 2011 e em 2020, não é? Mas sempre com uma grande preponderância nesta área central. Houve aqui uma regulação por parte da Câmara com a criação das zonas de contenção absoluta e relativa para a instalação de novos alojamentos locais. Isto é uma notícia do Dinheiro Vivo a dizer que isto teve efeitos no imobiliário imediatamente. Isto é uma notícia de 2018. Aquilo que está neste momento em desenvolvimento é uma Carta Municipal de Habitação, que está assente em 3 pilares: acesso à habitação, habitat e governança, que neste momento está em desenvolvimento, ou seja, está em fase final e que não vos posso adiantar muito mais, porque senão saberiam antes do próprio Executivo Autárquico, que era sempre bastante embaraçoso para mim, mas que foca exatamente as questões de coesão socioterritorial e de acesso, e das questões de acesso e instrumentos de acesso à habitação, e visto de uma forma integrada com o habitat, com a própria cidade e também com aspectos de governança. Portanto, como é que depois o próprio processo é gerido com a participação dos atores, dos próprios utilizadores, etc. Finalmente, um tema que normalmente é sempre muito esquecido, que é o tema das áreas urbanas de gênese ilegal. Eu vou passar aqui um overview. Lisboa tem umas áreas muito pequeninas de gênese ilegal, na periferia, na coroa norte, cuja área maior é as Galinheiras, que é paredes meias com uma mega área toda de gênese ilegal em Camarate. E aquilo que vos queria mostrar é que elas estão em espaços a consolidar no PDM.
O PDM ainda assim tentou uma ideia de estruturação, foi através de uma rede viária linear, que não fosse apenas uma rede viária, fosse um elemento de estruturação e de legibilidade e de vertebração urbana, conforme eu vou agora demonstrar, isto já são mesmo os últimos slides. As Galinheiras pega com o plano do Alto Lumiar, isto é o plano do Alto Lumiar conforme foi desenhado na altura pelo arquiteto Eduardo Leira, com um eixo central que tinha um final que era a Porta Norte, que é esta rotunda, e este eixo central, no fundo, permite a continuidade com o eixo central da cidade, que começa nos Restauradores e atualmente termina no Campo Grande. Portanto, na zona das Calvanas prevê-se que inflita na zona das Calvanas para o eixo central do Alto Lumiar e, de repente, temos a continuação da Avenida da Liberdade aqui no extremo norte da cidade. E, portanto, a nossa ideia foi exatamente pegar neste tema, dar continuidade a esse eixo nesta zona toda a estruturar, e isto é a zona das Galinheiras, que com este tecido completamente ilegal, completamente rarefeito, sem estrutura, e no fundo dar-lhe um sentido através de uma centralidade linear que se introduz e vai se justapondo a esta estrutura, cria alguma renovação, mas mantém algum do tecido existente e que vai criar espaço público central, centralidade, vai criar legibilidade urbana e vai colocar este território, que é um território absolutamente periférico na cidade e que numa situação de centralidade e de continuação do centro da centralidade da cidade. E é um pouco a ideia que o Ressano Garcia teve no final do século XIX, em 1898, quando desenhou a ideia de continuidade de Lisboa para norte, através das Avenidas Novas, com a abertura da Avenida da Liberdade, que é a Avenida da Liberdade é um elemento de estruturação e de vertebração urbana que vai gerar um tecido urbano, mas que depois se vai adoçando ao tecido histórico envolvente e que, no fundo, vai criar centralidade a esse tecido histórico envolvente. É um pouco... Nós aqui não quisemos inventar a roda, foi pegar num conceito muito atual e que, de uma forma magistral, o Ressano Garcia pensou, e também num contexto político muito parecido com o atual, que é um contexto, e económico muito parecido com o atual, que é um contexto político de democracia e de liberalismo económico, e em que, dentro do mesmo contexto, no fundo, repensar a vertebração destas áreas urbanas de génese ilegal e a vertebração da Croa Norte, dentro desse mesmo conceito que o Ressano Garcia pensou no final do século XIX. Portanto, último slide. Em suma, o que é que pode ser o papel dos IGTs? Claro que é criar novas identidades, desde fundir o rural e o urbano, estruturar, integrar e dar legibilidade ao território que está desconexo, desenvolver novas centralidades, a ideia de recuperar e preservar identidades, obviamente reconciliar Lisboa com o Tejo, que é uma novidade, a cidade das Sete Colinas e, portanto, potenciar, obviamente, a geografia, e depois pensar a cidade como cidade que é histórica, mas ao mesmo tempo é uma cidade que é diversa. E, portanto, e sempre atuar nessa diversidade e não numa ideia qualquer de uma tentativa de homogeneização da cidade, que também não faz muito sentido. E é tudo, muito obrigado, e acabo com a sardinha que passou a ser também um símbolo da própria cidade e do imaginário da cidade, trazido pelas festas de Lisboa e pela gente. Obrigado. Desculpem ter sido tão longo, mas tentei contextualizar ao máximo. Muito bem, muito obrigado, arquiteto Paulo Paes, pela tua apresentação. Haveria muito mais a dizer e eu imagino que ao longo desta hora tomaste o teu poder de síntese pelo possível, não é uma ironia que eu estou a dizer, que há muito a dizer sobre o planeamento de uma cidade, e nomeadamente em Lisboa, obviamente. Eu passava já, também tinha muitas reflexões, obviamente, e vamos falando sobre elas, mas eu passava já às questões, creio eu, que os alunos foram colocando. Se não te importares, consegues-me ouvir bem, suponho. Não é? Sim, consigo ouvir. Bom, as três primeiras, ainda vou ver uma quarta, que chegou agora, estão todas relacionadas, ou muito relacionadas, com a zona ribeirinha, que é do Márcio Campos,
se a linha ferroviária, que tem sido barreira ao longo de muitas décadas, que ligações pedonais ainda se prevêem, pedonais e cicláveis, ainda se prevêem nos instrumentos de planeamento em Lisboa. Eu, se me permitem, acrescentaria um pequeno detalhe, que é o seguinte, que é se as novas construções previstas na zona ribeirinha, algumas, eu sei que cirúrgicas, como por exemplo o Braço de Prata, se facilitam ou se, por outro lado, criam novos tipos de dificuldades no acesso à margem ribeirinha. Uma pequena provocação. Segunda questão. Na zona de Pedroços, na requalificação entre Lisboa e Oeiras, se prevê, de facto, como se falou recentemente, que haja um desnivelamento ou não da linha de comboio. E no que é que isso pode implicar nesta importante zona da charneira entre o município central e as zonas da linha do Estoril. E uma terceira, que é ligada às questões da proteção civil. Que instrumentos estão previstos nos IGTs de Lisboa em relação a tsunamis e a terremotos? Já agora, há uma quarta pergunta, mas já há mais algumas, mas eu passaria a palavra de novo ao Paulo Paes para estas questões. Pronto, muito rapidamente. O tema da ligação da Frente Ribeirinha ao Tejo é um tema central e eu não quis focar excessivamente a apresentação na questão da Frente Ribeirinha, porque eu tenho apresentações só sobre a Frente Ribeirinha, como imaginam, só a Frente Ribeirinha é um tema, mas nós temos vários dispositivos de ligação. E desde logo o que é que eu queria chamar a atenção? Por exemplo, o novo Museu dos Coches não é apenas um Museu dos Coches, é uma intervenção urbana sobre aquele território. E o próprio Museu dos Coches teve o cuidado de desenhar uma ligação, de ser uma ponte de ligação, exatamente de uma margem para a outra da linha do comboio. A seguir temos o MAT. O MAT não é, que é o Museu de Arte e Arquitetura da Fundação EDP. O MAT não é meramente um equipamento cultural. É ele próprio também uma intervenção de espaço público e uma intervenção urbana importante na cidade. Porquê? Porque a própria cobertura do MAT cria um novo conceito de mirador. Aquela cobertura não é um mirador tal como os outros, que se vai mirar o Tejo, é o contrário. A grande valia daquela cobertura é nós estarmos de costas para o Tejo, naquela cobertura, a olhar para o anfiteatro da cidade. E, portanto, criar um espaço público, e esse espaço público liga com a Rua da Junqueira, exatamente através de uma passagem superior que depois chega de nível à Rua da Junqueira. E, portanto, religa aquele tecido histórico que passou a estar divorciado a partir do momento em que foram construídos aqueles terraplenos e que teve ali uma atividade industrial portuária, porque queria-vos lembrar que o MAT, antes do MAT, havia uma central elétrica a carvão e, portanto, nós estávamos a falar de uma zona industrial completamente desligada com o resto do tecido e, portanto, o próprio equipamento cria essa ligação. Em Alcântara falei-vos da tal ligação. Depois nós temos todo um conjunto. Antes de chegarmos ao Cais de Sodré, temos o Aterro da Boa Vista. O próprio plano do Aterro da Boa Vista está prevista, e ainda não está executada, uma ligação junto à sede da EDP, exatamente também uma ligação aérea para outra margem da linha do caminho de ferro. Depois, a partir daqui, temos todas as intervenções que foram feitas a partir exatamente do Cais de Sodré até ao Campo das Cebolas, em que ganhamos, e que ainda não estão feitas em frente ao Campo das Cebolas, totalmente feitas, em que estamos a ganhar exatamente contacto com a água. Há uma grande novidade, que é nós temos pela primeira vez um equipamento exclusivamente portuário, que é concebido não fechado sobre a cidade, mas exatamente o contrário, que é concebido aberto para a cidade e que também ele próprio na cobertura comporta um miradouro exatamente a olhar o anfiteatro da cidade, que se chama Novo Terminal de Cruzeiros de Lisboa e que, como veem, não é um espaço vedado, nós podemos chegar junto ao rio quando não estão lá os navios, e portanto foi concebido pela primeira vez, e eu acho que isso é uma alteração em termos de mindset do Porto de Lisboa, que ainda não está totalmente feita, essa alteração do mindset. Porquê? Porque ele foi concebido pelo arquiteto como miradouro, mas vocês só lá conseguem ir se telefonarem para a APL
e vai lá a segurança convosco e quase uma visita guiada para lá conseguirem ir, e quando aquilo foi concebido para qualquer lisboeta sem marcação poder lá ir acima, mas pronto. Mas já está concebido para que depois haja esta alteração cultural. E, finalmente, na zona ribeirinha oriental, portanto, aquelas perspectivas que eu já vos mostrei da ligação do Val de Chelas, que só é possível à frente ribeirinha com a desativação do terminal de contentores de Santa Apolónia, mas, agora, falando muito em concreto da zona do Braço de Prata, eu sei que o Braço de Prata evidentemente não é habitação acessível à classe média, estamos a falar de habitação de luxo. No entanto, aquilo não é um condomínio fechado. O espaço público é um espaço público aberto. O Parque Ribeirinho é um Parque Ribeirinho aberto e é um Parque Ribeirinho que há o cuidado, que agora está a ser completo com um projeto nos espaços verdes, de ligação exatamente ao Vale Fundão, a Chelas, e, portanto, onde nós temos a maior concentração de habitação pública em Lisboa. E, portanto, qualquer pessoa que viva na habitação pública em Chelas pode, através da rede ciclável, vir até à frente ribeirinha e estar ali em frente aos apartamentos de luxo do Braço de Prata e, portanto, usufruir exatamente aquele jardim. E, portanto, a nossa ideia foi utilização do espaço público como elemento de coesão social na cidade e, portanto, esta ideia de que há ali um empreendimento para ricos e há ali uma zona que é de pobres, exatamente o que vai ter capacidade de unificar os ricos e os pobres é exatamente o espaço público dentro de uma ideia exatamente de cidade, e a cidade é uma ideia de concentração de pessoas diferentes e numa ideia de troca, e o espaço público é exatamente o ponto onde possa existir essa troca. Ao contrário daquela ideia da hipercidade, onde tudo está segregado, em que os ricos estão num condomínio fechado com piscina, não sei o quê, ligados à autoestrada, que depois vão às compras no mesmo sítio que os pobres, mas provavelmente entram em lojas diferentes, um entra na loja de luxo e o outro entra na loja de remediado ou de mais pobrezinho, e, portanto, no mesmo centro comercial, mas que de facto não se encontram. E essa é a ideia mais ecuménica que nós, através do espaço público, no fundo, pretendemos, e com esta continuidade das estruturas pretendemos. Outra questão que foi colocada, tsunamis, etc. Tenho isso tudo muito desenvolvido sobre a frente de Ribeirinha, não cabia aqui tudo. Nós temos desenvolvido já um estudo com a Faculdade de Ciências. O professor Carlos Antunes tem aparecido agora quase todos os dias a fazer cálculos de número de futuros contaminados do Covid, como grande especialista que é nas áreas da matemática. Calculou-nos a sobreelevação de maré para Lisboa até ao final do século, fez-nos os cenários de sobreelevação de maré por degelo do Ártico, fez-nos depois, com o professor Carlos Antunes, com o IPMA e com o Instituto Superior Técnico, fizemos uma modelação de tsunami no final deste século, num dia de praia-mar e águas vivas equinociais, que é uma coisa, é mais fácil assistir na lotaria do que isso acontecer, e com o sismo de 1755 fizemos a simulação disso tudo, portanto temos isso tudo marcado. O PDM ainda não foi revisto desde que fizemos esse estudo. De qualquer maneira, o primeiro instrumento de gestão territorial que elaboramos já com esse estudo completo já tem medidas regulamentares previstas, e o caso em concreto é o Plano Pormenor de Reabilitação Urbana das Janelas Verdes, que já tem medidas regulamentares a contar com o tsunami. A contar com a sobreelevação de maré, já tínhamos os aterros da Boa Vista, o poente, agora o nascente, e em Alcântara, embora creio que não esteja no plano ainda de Alcântara, porque é anterior, exatamente é anterior, nas unidades de execução em Alcântara estamos a impor, embora não esteja no plano de Alcântara, estamos a impor exatamente as cotas que são extraíveis deste estudo do professor Carlos Antunes. E, portanto, as cotas nas situações em que não podemos mudar o espaço público, no caso do aterro da Boa Vista, porque temos a 24 de julho, temos a Rua Dom Luís, não podemos mudar o espaço público. A ideia é trabalhar com a cota dos edifícios. Nas zonas como em Alcântara, em que podemos mudar, por exemplo, o próprio espaço público,
obrigamos a subir as ruas, por exemplo. O espaço público é subido, tal como foi a Expo. Antes de haver esta caracterização, o próprio espaço público da Expo foi subido. Se vocês repararem e estiverem junto da margem da Expo, percebem exatamente onde é que era a cota do pavimento antes da intervenção da Expo e pós-intervenção da Expo. Por isso é que a Expo depois comporta-se melhor com os cenários de sobrelevação e também com o tsunami. E, portanto, isso está previsto de medidas regulamentares. A questão da sobrelevação de maré, a prazo, vai levantar questões de desenvolvimento da cidade, primeiro à escala de cidade, depois à escala metropolitana e nacional, de defesa da cidade, e depois pode-se discutir, e eu acho que isso está um seminário. Também estou disponível para discutir esse tema e as várias soluções que podem surgir daí. E tem sido, aliás, um tema que eu tenho lançado o desafio desde há 2 anos com as universidades e que ainda não pegaram nele na sua devida plenitude, até nas áreas de projeto, porque eu acho que é um tema muito interessante para as áreas de projeto, o tema da sobrelevação de maré. E fica aqui já feito o desafio. Muito bem, Paulo, obrigado. Não sei se referiste muito sobre a zona de Pedroços, a questão da zona de Pedroços, do desnivelamento, possível desnivelamento da linha ferroviária. Possível desnivelamento. Eu não tenho conhecimento desse desnivelamento. Aquilo que posso dizer é que o desnivelamento da linha do comboio é sempre alguma coisa, por um lado, muito caro, e segundo, levanta sempre um problema, que ele é feito paralelamente à linha de costa. E, portanto, nós temos a escorrência sempre das águas que vêm do interior, até lençóis freáticos que vêm do interior e que escorrem para o Tejo. E, portanto, ele intercepta esse sistema, e é sempre muito complicado. Por outro lado, o comboio tem inclinações máximas, creio, de 4%. E, portanto, nós, para enterrarmos o comboio num ponto, andamos não sei quantos quilómetros em trincheira. Tem sempre esse problema complicado, sob o ponto de vista técnico e caro. E já para não dizer que, por exemplo, o meu saudoso colega, agora está-me a falhar o nome, agora de repente tive uma branca, um colega arquiteto já da velha geração dizia sempre, eu quando vou a Cascais e vou de comboio, gosto sempre de estar ali no comboio a ver as vistas, quer dizer, então agora metem-me o comboio num túnel e eu deixo de ver os Jerónimos do comboio, quer dizer. Pronto, de facto também há quem defenda isso. De qualquer maneira, aquilo que eu sei é que, do ponto de vista técnico, é complicado, porque uma coisa é fazer localmente um túnel, outra coisa é um túnel com uma extensão desse tipo, tanto que em Alcântara chegámos a discutir até a solução ao contrário, que era pôr o comboio lá em cima, libertar o chão e pôr o comboio em viaduto. Pronto, mas isso depois obrigava a ter assim um viaduto, passar o comboio lá em cima e nós termos o chão, isso também tem algum impacto para a cidade. Portanto, as estratégias que temos usado é exatamente as pontes pedonais e as ligações pedonais de um lado para o outro, e onde não há comboio. Depois também, historicamente, às vezes discute-se se o comboio devia só ir até Algés e ir lá ao metro, pronto. Ciclicamente há essas discussões. Muito bem. Só mais uma questão que foi colocada e eu depois eu deixava uma própria questão minha mais geral, no que te permitisse responder. A questão que foi colocada pela Andréa Paixão, que se há previsto algum reforço de transporte público com as novas urbanizações na zona oriental da cidade, embora não seja uma área tua em termos de mobilidade e transportes, mas provavelmente poderás saber algo. Eu deixava uma questão mais geral, que é o seguinte, que é o PDM tem quase 10 anos, não é? A cidade mudou muito, o mundo mudou muito, não é? Aquilo que nós considerávamos prioritário há 10 anos atrás, hoje em dia, embora grande parte se mantenha, mas as prioridades têm outros matizes, não é? Nomeadamente, por exemplo, a reabilitação urbana, sabemos que pode não ser suficiente para a densificação humana, uma série de outras questões. É uma questão genérica que não é em relação a estes conteúdos que são obviamente importantes, mas é se já está previsto e se já está em movimento, em processo, um novo IGT global para Lisboa, um novo PDM, isso já está a ser pensado, e tendo em consideração até grandes investimentos que também não estão fechados, como novos aeroportos, etc. Terceiras travessias, estou a ver aí atrás de ti
uma simulação de uma hipotética terceira travessia, se isto já está a ser pensado de facto face ao fim de quase 10 anos de PDM. Muito bem. A questão dos transportes. Este PDM também tem como novidade trazer uma planta de transportes e uma perspectiva de desenvolvimento de transportes. Aliás, uma das novidades que nós trazemos é a área de densificação seletiva, que é as chamadas polaridades urbanas. E se repararem, as polaridades urbanas estão fortemente ligadas ao meio de transporte, a nós de transporte, e particularmente aquilo que nós chamamos o colar de novas centralidades em Lisboa, que são as zonas particularmente onde há interseção entre a rede pesada suburbana de transportes e a rede metropolitana da cidade, onde potencialmente também se perspectiva o desenvolvimento da rede metropolitana. E, portanto, a própria densificação da cidade contida neste PDM é, em grande medida, a ideia de ser suportada exatamente por uma rede de transportes coletivos. E foi feito, na altura, pelos nossos consultores, que era a TIS, uma análise da cobertura dos transportes coletivos e uma perspectiva de desenvolvimento, ou linhas de orientação para o desenvolvimento do transporte coletivo. Isto porquê? Porque não é possível continuarmos a alicerçar o desenvolvimento urbano no transporte individual, que é um bocado o mau exemplo da hipercidade, que está assente no transporte individual. E, portanto, a cidade do futuro tem que ser outra vez a cidade, quase a cidade medieval, no sentido em que é a cidade compacta, a cidade multifuncional, e aqui, evidentemente, que já não andamos de carroça ou a pé, andamos fundamentalmente em transporte coletivo. É um tema que, de resto, tem sido sempre muito fraturante, e até sob o ponto de vista político, porque é sempre, basta acompanhar os vizinhos daqui, os vizinhos dali, os vizinhos dali no Facebook, que há aqui Del Rey porque me tiraram aqui o estacionamento e puseram uma ciclovia, ou porque não sei o quê. Portanto, a questão do transporte individual ainda é uma coisa que motiva aqui grandes paixões. E, portanto, ainda é bastante fraturante sob o ponto de vista político, à esquerda e à direita, com visões, de um lado, porque o transporte individual apela à liberdade, enfim, e à direita a ideia da liberdade individual é sempre qualquer coisa bastante querida, e à esquerda, e no extremo esquerdo, porque se olha para o transporte individual do desgraçado, do operário contemporâneo, que é um desgraçado que é segurança no hospital não sei de onde, sai a 10 horas, não tem transporte coletivo e tem um carro velho que se desloca para o trabalho e vem do trabalho e tal, e portanto mesmo esta ideia reacionária de fazer zonas de baixas emissões é uma coisa completamente reacionária, porque com certeza só os ricos é que têm carros novos para lá entrar, e o desgraçado de segurança, pá, que coitado sai às 3 da manhã do seu turno, coitado, tem um carro que é podre, não consegue circular. Portanto, há aqui outras nuances políticas e sociais, etc., que, pronto, e que no espaço público, e que também agora, hoje em dia, no espaço público, e agora com a pandemia, as pessoas estão mais em casa, então ainda mais redes sociais, e estão irritadas com isto tudo, então tudo serve para descarregar o fígado, pronto, ainda mais rapidamente também se utiliza. Estou aqui a fazer uma caricatura, não levem isto a peito, que senão ainda me despedem, mas estou a fazer aqui uma caricatura e uma liberdade estilística, evidentemente. Mas para dizer que não é tema absolutamente consensual, embora eu, tecnicamente, continue a acreditar que o futuro e o desenvolvimento urbano tem que assentar exatamente nos modos suaves, no transporte coletivo, e talvez essa possa ser uma das lições desta pandemia, que é olharmos para a requalificação do espaço público, não já sobre as áreas centrais, mas sobre as áreas residenciais, porque se calhar agora vamos passar mais tempo nas nossas áreas residenciais, se calhar as nossas áreas residenciais têm cada vez menos de ser dormitórios e passar a ser também fornecedoras de serviços, de comércio, pronto, e então o espaço público ganhar, quer dizer, tirar os carros de cima do passeio para nós conseguirmos estar no passeio e começarmos outra vez a conviver com os nossos vizinhos no passeio e no espaço público. Pronto, é uma ideia se calhar ainda um bocadinho utópica, mas estas coisas às vezes até são mais rápidas do que aquilo que imaginamos.
A minha questão geral, Paulo. Do PDM. Sim. Questão geral do PDM. É assim, terminaremos com isso. Eu sobre o PDM é o seguinte. Eu estou... Desde que o PDM foi feito, classicamente era assim. A classe política decidia, toca a rever o PDM. Mandava-se rever o PDM. Então, no dia em que se mandava rever o PDM, as pessoas diziam, Jesus, não então, mas agora precisamos de fazer estudos de caracterização. Lá se ia contratar o professor João Seixas para fazer uma caracterização de uma coisa. O professor não sei o quê para fazer outra caracterização. Depois, com a prata da casa, fazia-se mais umas caracterizações. Depois ia-se buscar uns consultores de transportes também para fazer umas caracterizações. Depois aquilo tudo, não sei o quê. Depois começava-se a pensar nisto tudo. Pronto. Nos novos estudos, novas coisas. O que é que eu estou a fazer? Desde que o PDM está feito. Ando a fazer os estudos todos. Portanto, eu ando a fazer os estudos todos. Quando a classe política achar que é oportuno avançar, eu já tenho cá os estudos feitos. Pronto. Uma grande parte dos estudos, portanto, os tsunamis, risco sísmico, tudo o que é resiliência, clima, fizemos um estudo das ondas de calor com o clima atual, clima futuro, soluções para o futuro, simulações, tudo. Tenho a artilharia toda montada. O que é que falta em grande medida? Uma estratégia e instrumentos potentes sob o ponto de vista da questão da habitação. A nova lei permite-nos criar uma coisa chamada Carta Municipal de Habitação. Também já está feita, tecnicamente. Agora, há aquelas questões políticas, o João sabe porque é que eu estou a falar, porque também já trabalhou, não é? Portanto, já sabe como é que é, fazer propostas, depois tem que se falar com este, com aquele, acertar as coisas e, portanto, a partir do momento em que aquilo fica acertado, nós conseguimos ter um conjunto de instrumentos potentes e uma linha. E depois, não é só ter uma estratégia, é ter uma estratégia sempre pragmática, quer dizer assim, nós para fazermos isto, o que é que a gente precisa? Olha, é muito simples, temos que ir ali ao PDM e alterar isto e isto no PDM. Temos que ir àquele regulamento e alterar isto e isto naquele regulamento. Porque o que nós queremos é isto, são estes instrumentos, uma coisa muito pragmática. E, portanto, quando é que fazemos a revisão do PDM? Quando os meus patrões políticos assim o entenderem. Neste momento vai haver eleições, seria um suicídio meterem-se nisso. Provavelmente no próximo mandato, provavelmente será necessário também fazer uma reflexão estratégica, tipo carta estratégica, como da outra vez também, não é? E haver um envolvimento prévio também dos atores locais. Imagino eu que será, no mínimo, prudente fazê-lo, e que extravasem muitas questões de ordenamento do território, carregar com toda a informação e com todos os estudos técnicos e científicos que, entretanto, fizemos, e que eu devo dizer que temos trabalhado muito com a academia e numa lógica de conhecimento sobre conhecimento. Quando eu peço ao Carlos Antunes, vou-vos dar um exemplo muito claro, peço ao Carlos Antunes, epá, eu não sei como é que isto vai inundar até 2006. Ele faz-me os cenários de inundação até 2006. Depois a seguir vou ter que ir primeiro e digo, olha, tenho aqui os cenários. Então agora se houver um tsunami, como é que é? Então vamos trabalhar sobre estes cenários. Mas não são vocês que vão fazer isto sozinhos, tem que englobar o Carlos Antunes. Sou eu que digo, olha, o Carlos Antunes trabalhou para nós, tem que meter o Carlos Antunes na equipe. Sai estudo do tsunami. Mas o estudo do tsunami eu queria para o PDM, portanto é um estudo muito grande. A seguir, nós dizemos isto é tudo muito bonito, isto inunda acima do tsunami num pressuposto que não é real, que é depois do sismo os edifícios mantêm-se de pé. Se uma parte dos edifícios não se mantiverem de pé, isto já não trabalha bem assim, já trabalha mais assado. E então eu digo, agora já tenho isto preparado, porque no dia em que quisermos rever o plano de pormenor de salvaguarda da Baixa Pombalina, eu posso chegar ao pé do técnico que trabalhou no tsunami para a cidade e digo assim, olha, agora sobre este trabalho geral, vamos fazer uma simulação para esta zona. E vamos fazer uma análise dos edifícios que provavelmente caem e os que provavelmente ficam, e depois, a partir daqui, vamos olhar para isto e vamos estabelecer uma estratégia de prioridade de reabilitação e de reforço dos edifícios para eu depois ter caminhos, por exemplo, de fuga e de evacuação. Por exemplo. Portanto, é sempre conhecimento, fiz o básico, depois a seguir o outro, no outro. Ondas de calor. Consegui engatar que me pagassem a cartografia toda da cidade na onda de calor, que é uma coisa básica, não é?
Mas depois, disse assim, mas espera aí, mas para que é que eu agora, em 2021, quero cartografia bidimensional? Eu não estou no século XX, já estou no século XXI. Então eu precisei de cartografia tridimensional. Então pagam-me cartografia tridimensional. Cartografia tridimensional permite-me fazer outras coisas em cima dela. Portanto, é sempre acrescentar, mas ser sempre qualquer coisa que é um alicerce, depois construir o resto de chão, depois primeiro, e vamos construindo até termos o edifício todo lá em cima. E, portanto, é sempre... Agora só há hipótese de estudar isto, só estudas isto. Depois, este estudo não se perde, em cima deste estuda-se outra coisa. Por isso é que é muito importante esta ligação com a academia, que é fundamental, portanto. E da academia connosco, porque também é a investigação aplicada e útil. E é isso que aqui estamos a fazer, aqui para já em termos pedagógicos, não é? Eu já passarei a palavra então à Ana Marçal, para terminar a sessão. Queria agradecer ao Paulo Paes, que nos conhecemos há muitos anos, a sua permanente disponibilidade e amabilidade. Muito obrigado, espero que tenha sido para todos os alunos útil. Refletiremos certamente sobre isto ao longo do semestre, sobre todas estas questões, e passava a palavra à Ana Marçal. Da nossa parte também agradecer ao arquiteto Paulo Paes pela disponibilidade e pela partilha, e por mais uma vez também contribuir para que os alunos que vêm ter connosco e os professores e toda esta massa académica possa ter também o lado de cá, que é o lado de quem põe as mãos na massa e de quem trabalha a cidade. Pronto. Posto isto, queria também deixar o desafio para que para o ano os conteúdos passem de cá para lá, mas passem de lá também para cá, e convidar também o professor João Seixas a fazer neste formato ou noutro presencial, se tudo correr bem, fazer também aqui no CIUL uma aula aberta, mas com os conteúdos neste caso, do mestrado em urbanismo sustentável, ficaria aberta a um público mais alargado também, como já é panágio do CIUL, e fica o desafio lançado. E pronto, e obrigada a todos, e resta-me desejar um bom fim de semana. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Bom fim de semana.